E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Aldemir Guimarães aqui na área e vamos para mais uma videoaula. Na videoaula de hoje nós vamos aí para a correção sobre divisão de números naturais, certo? O nosso segundo exercício aí. Então vamos lá. Antes de começar a correção, nós vamos relembrar aí as ideias associadas à divisão. Nas aulas passadas eu expliquei a vocês que eram apenas duas ideias básicas referentes à operação de divisão. São elas, repartir quantidades em partes iguais, e a segunda é quantas vezes uma quantidade cabe em outra. Essas são as duas ideias básicas associadas à divisão. Partindo dessas duas ideias básicas é que vamos responder todo o nosso exercício. Então vamos para a correção. Na primeira questão diz o seguinte: um funcionário de uma fábrica de cerâmica embalou 50 azulejos em 5 caixas com o mesmo número de azulejos. Certo? Tem aqui a caixa e tem os azulejos aqui representando a ilustração da questão. Aí vem a perguntinha na letra A. Cada caixa ficou com quantos azulejos? Então a ideia aí que nós temos é de repartir em quantidades iguais. Nós vamos pegar aí os 50 azulejos e vamos dividir pelas 5 caixas, em partes iguais. Repartir em partes iguais e aí então nós saberemos quantos azulejos cada caixa ficou. Então vamos ter que dividir 50, referente aos azulejos, dividir entre as 5 caixas. Vamos lá. Temos aqui 50, símbolo da divisão, dividido por 5. Isso aqui é o símbolo da divisão quando a gente arma a continha. Então, para dividir é bem simples, como eu expliquei para vocês, vocês vão ter que usar a multiplicação. Divisão você exatamente não usa a divisão em si, usa mais a multiplicação. Por isso que eu volto a repetir para vocês: treinem bastante a tabuada de multiplicação, porque você sabendo multiplicação vai tirar de letra a divisão. Então, para dividir é bem simples. Vamos pegar esse número aqui, certo? O primeiro é o 5, vai dividir por 5. Aí vai ser um número aqui embaixo que multiplicado por 5 dê exatamente igual ou chegue mais próximo possível de 5. Esse número é 1, pessoal. Por que 1? Porque 1 vezes 5 dá 5, exatamente igual a 5. Se eu colocasse 2 aqui, 2 vezes 5 daria 10. Já ultrapassava 5. Por isso que tem que ser 1. Porque 1 vezes 5 dá 5. É o que chega mais próximo possível. Aliás, dá exatamente igual. Então vamos lá, continuando. 1 vezes 5 dá 5. Para chegar a 5 não falta nada. Então 0. Tem número para baixar? Tem, tem ainda esse outro 0. Então, baixando esse 0 aqui, vai se tornar 0 dividido por 5. Então, é o mesmo raciocínio. Vai ser um número aqui abaixo, certo? Que multiplicado por 5 dê exatamente igual a 0, ou chegue mais próximo possível. Existe? Existe sim. É o próprio 0. Porque todo número multiplicado por 0 dá sempre 0, certo? Então, 0 vezes 5 dá 0. Para chegar a 0, não falta nada. Tá certo? Então, como o resto aqui é 0, não tem mais número para baixar, a gente encerra. Então, a divisão aí deu exata, certo? Cada caixa ficou com quantos azulejos? Olha só o resultado: 10. 50 dividido por 5 igual a 10. Cada caixa ficou com 10 azulejos. Essa é a resposta. Beleza, pessoal? Vamos lá para a segunda questão. Segunda questão diz o seguinte: em cada item, marque com um X o trecho que melhor completa a frase. Aí tem na letra A: ao dividir 960 balas igualmente em 8 saquinhos, teremos aproximadamente, aí tem as opções aqui, 10 balas em cada saquinho. A segunda opção, 50 balas em cada saquinho. A terceira opção, 100 balas em cada saquinho. E a quarta opção, 120 balas em cada saquinho. Ou seja, a ideia aqui é de dividir em quantidades iguais. Vamos dividir 960 balas igualmente
em 8 saquinhos, ou seja, vamos dividir aí 960 por 8. Vamos lá, armando aqui a continha, certo? Vou pegar 1 por 1. Posso pegar esse 9, professor? Pode sim, porque 9 é maior do que 8. Então, 9 divide por 8 vai ser um número aqui abaixo, que multiplicado por 8 dê exatamente igual ou chegue mais próximo possível de 9. Esse número é 1. Por que 1, professor? Porque 1 vezes 8, ó, dá 8. Chega mais próximo possível do 9. Se for colocar 2, 2 vezes 8 dá 16, então ultrapassa o 9. Por isso que tem que ser 1, certo? 1 vezes 8 dá 8. Fazendo aqui, para chegar a 9, 8 para chegar a 9, falta 1. Tem número para baixar? Ó, tem 2, ó, mas a gente tem que ir baixando 1 por 1. Temos que baixar esse 6 primeiro. Baixando 6, se torna 16. 16 divide por 8. Vai ser um número aqui abaixo, é sempre o mesmo raciocínio utilizando a multiplicação. Um número aqui abaixo que multiplicado por 8 dê exatamente igual a 16 ou chegue mais próximo possível. Esse número é 2, porque 2 vezes 8 dá igual a 16, ou exatamente igual a 16. Aí 2 vezes 8, 16. Para chegar a 16 não falta nada. Termina aí, professor? Não, ó. Por que não? Porque ainda tem um número ainda que falta baixar. Esse 0 aqui, ó, certo? Então, baixando esse 0, se tornou 0, vai dividir por 8. Existe? Existe sim. É o número aqui, ó, que multiplicado por 8 dê 0. Então, esse número é o próprio 0, porque 0 vezes 8 dá o próprio 0. E para chegar a 0 não falta nada. Tem número para baixar? Não tem. Então, ó, encerramos a questão. Deu uma divisão exata. 960 divide por 8, 120. Então, marcando aqui vai ser a última opção. Ao dividir 960 balas igualmente em 8 saquinhos, teremos aproximadamente, alternativa, ó, a última, né, 120 balas em cada saquinho, certo, pessoal? Próximo é a letra B. Diz assim a letra B, ó: ao dividir 108 gramas de sal igualmente em sachês de 2 gramas, vamos obter aproximadamente, está aqui a ilustração, os sachêzinhos de 2 gramas. Ó. Então, a ideia é de dividir uma quantidade em partes iguais. Vamos dividir aí 108, dividir em quantidades iguais por 2. Vamos lá? 108 divide por 2. Posso pegar esse 1 aqui, professor? Ó, seria 1 dividido por 2. Como está logo de início, a gente não pode, porque 1 é menor do que 2, né? 1 não pode dividir 2 porque é menor. Então temos que pegar dois números. Ó. Vamos pegar dois números, se tornou 10. 10 divide por 2? Pode sim, né? Porque 10 é maior do que 2. Então nós podemos dividir 10 por 2. Vai ser um número aqui, ó, sempre o mesmo raciocínio. Um número aqui que multiplicado por 2 dê exatamente igual a 10 ou chegue mais próximo possível. Esse número é 5. Por que 5? Porque 5 vezes 2 dá exatamente igual a 10. Né? Um número aqui que multiplicado por 2 dê 10 ou chegue mais próximo possível de 10. É o 5. Aí 5 vezes 2 dá 10. Para chegar a 10 não sobra nada, não falta nada. Tem número para baixar? Ó, tem sim, ó, tem esse 8 ainda para baixar. Então, baixando esse 8, vai se tornar 8 aqui, certo? Vai dividir por 2. É o mesmo raciocínio, ó, sempre o mesmo raciocínio para todos. Ó. Vai ser o número aqui abaixo, que multiplicado por 2, dê exatamente igual a 8 ou chegue mais próximo possível. Esse número é 4. Por que 4, professor? Porque 4 vezes 2, ó, dá exatamente igual a 8. Então, 4 vezes 2 dá 8. Para chegar a 8 não sobra nada, 0. Tem número para baixar? Ó, não tem mais. Então, nós encerramos a questão. Deu uma divisão exata, o resto 0, certo? Então, 108 divide por 2. Olha o quociente aqui da divisão, ó, 54. Então, a alternativa aqui seria, ó, a primeira alternativa, ó,
Ao dividir 108 gramas de sal igualmente em sachês de 2 gramas, vamos obter aproximadamente 54 sachês de sal. Essa é a alternativa, certo, galera? Próxima questão é a questão de número 3. Diz assim a questão 3. Para a maratona de matemática, criada pelo professor Aldemir, 30 alunos serão divididos em equipes de 10 alunos. Aí vem a pergunta, quantas equipes serão formadas? E outra pergunta depois, irá sobrar algum aluno? Bem, pessoal, aqui nós temos a ideia de dividir, certo? Dividir 10. Quantas vezes o 10 vai caber em 30, né? Nós vamos aí saber, eram 30 alunos que serão divididos em 10 equipes. Então esses 10 vai caber quantas vezes em 30? Para a gente saber aqui quantas equipes irão formar. Esse cálculo é o que nós iremos fazer, certo? Vamos pegar o 30 e dividir por 10. Que a ideia aqui é de saber quantas vezes 10 vai caber em 30, certo? Então 30 divide por 10. Vamos aí dividir, certo? Posso pegar esse 3 e dividir por 10? Não, porque 3 é menor do que 10. Esse é o primeiro passo, né? A gente pega um por um, só que 3 é menor do que 10. Aí não posso pegar só o 3, tenho que pegar dois números agora. Vamos pegar 30. Então 30 dividido por 10 divide sim, porque 30 é maior do que 10. Então vai dar um número aqui embaixo que multiplicado por 10 dê exatamente igual a 30 ou chegue mais próximo possível. Esse número é 3, pessoal. 3 vezes 10 dá 30, exatamente igual a 30. Então, se 3 vezes 10 dá 30, para chegar a 30, faltam quantos? Nada. Então, não tem mais número para baixar, a gente já encerra. Já encerramos a divisãozinha. Então, deu uma divisão exata. 30 dividido por 10 dá 3, certo? 3, teve um errozinho aqui, mas é 3, certo? Então, quantas equipes serão formadas? Serão formadas 3 equipes. Irá sobrar algum aluno? Não irá sobrar nenhum aluno, certo, pessoal? Então, vamos lá. Letra B. Se o professor Aldemir mudar para cada equipe possuir 9 alunos, quantas equipes seriam formadas? Bem, pessoal, aí tem outra perguntinha aqui, certo? Sobrariam algum aluno? Aqui, vamos fazer a divisão, certo? Pegar o mesmo 30, só que dividir por 9. A ideia aqui é de quantas vezes esse 9 vai caber em 30, para a gente saber quantas equipes seriam formadas, certo? Então, vamos lá dividir 30 por 9. 30 por 9. Posso pegar esse 3? Ainda não, porque é menor do que 9, né? Está no início. Quando é de início, a gente não pode pegar um número menor e dividir outro maior. Então, temos que pegar aqui, dois números e vai se tornar 30. 30 vai dividir por 9. Então, vai ser o número aqui abaixo, certo? É o mesmo raciocínio para todos. Um número aqui abaixo que multiplicado por 9 dê exatamente igual a 30 ou chegue mais próximo possível. Então, esse número, é 3. Por que 3? Porque 3 vezes 9 dá 27. É o que chega mais próximo de 30, certo? Então, 27. Para chegar a 30, sobram quantos? 3, certo? Então, aqui sobra 3. Dando a resposta final, quantas equipes seriam formadas? Então, seriam formadas 3 equipes. E irá sobrar, 3 alunos. Porque aqui o resto, pessoal, deu 3, certo? Então, aí tá consertado aqui, certo? Também, que tinha um errozinho, né? 30 dividido por 10 dá 3. E aqui 30 dividido por 9 dá 3 e sobra 3. Certo, pessoal? Próxima questão. A questão de número 4, certo? Aldemir leu em um site uma propaganda sobre a assinatura de uma revista
como mostra abaixo. Está aqui a revista, certo? Revista Destaque. Aí tem dizendo a informação mais perto de você. Você receberá em sua casa todo mês um exemplar da revista Destaque contendo informações do Brasil e do mundo. Faça você também sua assinatura. Aí está aqui a assinatura, ó, dizendo que é apenas R$ 114,00 por semestre. Está aqui o exemplar da revista, certo? Aí vem a perguntinha da letra A. Qual é o preço por semestre da assinatura dessa revista? O preço por semestre já está destacado aqui, ó. Então bastava apenas uma observaçãozinha. R$ 114,00. O preço da assinatura por semestre é R$ 114,00, certo? Vem a letra B. Quantos exemplares um assinante receberá por semestre? Bem, pessoal, um semestre é equivalente a 6 meses. Aqui está perguntando quantos exemplares um assinante receberá por semestre, ou seja, a cada 6 meses. Se o primeiro mês recebe 1, segundo mês recebe 2, terceiro mês 3, quarto mês recebe 4, o quarto exemplar, quinto mês recebe o quinto exemplar e o sexto mês, que é equivalente a um semestre, recebe 6, o sexto exemplar. Então aqui a resposta é o quê? Quantos exemplares um assinante receberá por semestre? Receberá 6 exemplares, certo? Letra C. Nessa promoção, qual é o preço de cada exemplar da revista? Bem, pessoal, preço de cada exemplar da revista. A cada 6 meses, ó, é 114, certo? Ou seja, 6 exemplares vai ser 114. Mas aqui está perguntando qual é o preço de cada exemplar, ou seja, cada um. Então basta a gente pegar esses 114 e dividir pelos 6 exemplares. E vai restar um valor igual para cada um. Então a ideia aqui é de repartir uma quantidade em partes iguais. Vamos repartir aí 114 pelos 6 exemplares, certo? R$ 114,00 vamos dividir para os 6 exemplares. Vai dar um valor para cada um por igual, certo? Então vamos dividir aí 114 por 6. Posso pegar esse 1 aqui, professor? Ainda não, né? Porque 1 é menor do que 6. Está no início. Então no início não pode, certo? Vamos lá? 1 dividido por 6 não pode, então temos que pegar, ó, 2 números. Pegar 2 números se torna 11. 11 divide por 6, mesmo raciocínio. Ó, um valor aqui, ó, um número aqui que multiplicado por 6 dê 11 ou chegue mais próximo possível. Esse número é 1, pessoal. Por que 1? Porque 1 vezes 6 dá 6. É o que chega mais próximo de 11. Se eu colocasse 2 aqui, ó, 2 vezes 6, né? 2 vezes 6 dá 12. E 12 já ultrapassaria o 11. Por isso que tem que ser 1. 1 vezes 6 dá 6. Para chegar a 11 falta 5. Termina por aí, professor? Não. Por quê? Porque ainda tem número para baixar. Ó. Tem esse 4. Então, baixando esse 4, se tornou 54, certo? Aí vai dividir, ó, 54, divide por 6. Dá 9, ó. Por que 9? Porque 9 vezes 6, ó, é o número aqui que multiplicado por 6 dê exatamente 54 ou chegue mais próximo possível. Então, é 9, porque 9 vezes 6 dá 54. Então, deu exatamente igual a 54. 9 vezes 6, 54. Para chegar a 54, não sobra nada. Então, tem número para baixar? Não tem mais. Então, a gente encerra. Ó. O resto deu 0. Divisão exata. 114 dividido por 6, 19. Aí, dando a resposta final. Nessa promoção, qual é o preço de cada exemplar da revista? O preço de cada exemplar da revista é R$19, certo, pessoal? Então tá aí a quarta e última questão corrigida do nosso exercício. Então bons estudos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, galera!